Boa noite. Graça e paz. Podem se sentar, tá? Eu quero compartilhar com a igreja algo que aconteceu aqui na hora do louvor. Eu mostrei até para a Fábio, ainda estou com minhas mãos suando. As pernas ainda estão tremendo. Eu acho que é porque eu pedi a unção do coque de Toti. Hoje eu estava me arrumando em casa e eu falei, eu vou de coque. Eu vou igual a Toti. E comecei a meditar na pessoa de Toti. O que ela representa para a nossa igreja. O que Toti impacta lá fora. Não só lá fora, mas principalmente aqui dentro. E na hora do louvor, eu tive uma visão. Oh, glórias. E eu posso dizer a você que eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu estou tremendo. Aleluias. E Toti louvava e eu vi do altar. Quando eu tive essa visão, eu falei, se o Senhor está me mostrando isso, fala alguma coisa para Tiago. E aí o pastor Tiago pegou o microfone e começou a falar algo. Eu falei, eu sabia. Prova de lã. E Toti ministrava o louvor, eu comecei a sentir aquela unção e ainda estou sentindo, eu estou tremendo, eu estou suada. Ó, o microfone vocês podem ver que está tremendo. Ó. Não é medo não, viu? Nem vergonha. É unção. E eu vi descer do altar luzes, como fosse pequenas pedras de ouro, diamante, eu não sei explicar. Eram pedras com muito brilho. E elas desciam daqui, com uma cachoeira e ia para a igreja. Shhh, shhh. É forte, eu estou sentindo, não estou brincando, não. Meu Deus, que visão, eu quase caio. Glória a Deus. Então, uma coisa, quando o louvor estiver aqui, honre. Muitas vezes eu chego atrasada no culto, confesso a vocês. Não vou me justificar, mas eu tenho um bebê, o meu esposo todo dia vai para o sítio cuidar dos animais lá e chega um pouco tarde. Por conta do açougue também que Deus nos abençoou. Só que sempre que eu tenho oportunidade, eu chego antes. Porque o louvor é a primeira parte que nós damos ao Senhor. É como se fosse o dízimo, o primeiro dízimo. É o louvor. É a adoração a Ele. É por isso que estamos aqui, amém? E hoje nós vamos dar continuidade, como o pastor Tiago falou. Nós vamos dar continuidade e falar sobre o verdadeiro discípulo. E eu estava em casa, estudando, meditando na palavra. Hoje foi um dia muito abençoado, ao qual eu tirei para honrar uma pessoa maravilhosa. Fiquei muito feliz, não poderia ser diferente. Espero futuramente fazer mais. Ela vai saber quem é depois. Mas, enfim, Deus me trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. E o título dessa mensagem é O Caráter do Verdadeiro Discípulo. Quando fala assim caráter, o que vem ao teu coração? Pense bem aí, caráter. Caráter trata de pessoa que tem uma índole, que tem uma imagem bem vista lá fora e aqui também pelas pessoas, sim ou não? Caráter é algo a ser espelhado, sim ou não? E discípulo? Quando fala assim discípulo, o que você entende? Eu fui pesquisar. Discípulo é um aluno, um seguidor disposto a prosseguir com o trabalho do seu mestre. Primeiro, discípulo é um aluno. Aluno faz o quê? Aluno faz o quê, igreja? Estuda. No caso aqui, o mestre é quem? Quem? Só o pessoal daqui. Aí, vocês estão ouvindo bem? Quem é o nosso mestre? Sim. E aqui na igreja, quem é? Temos vários, mas um dos principais. Isso. O que ele ensina aqui em cima, que derrama para a gente, é a unção.
Você já parou para pensar que muitas vezes a gente desonra? Não está escrito isso aqui, mas o Espírito Santo, eu creio que está me guiando a falar isso. Você já parou para pensar quanto da vida do nosso pastor ele dedica a mim e a você? Quantas horas do dia ele não deixa de estar com Isaac, com Sara e com a esposa para estar no quarto orando por mim e por você? Isso é papel de quem? Isso é um caráter de um discípulo de Cristo. Mas muitas vezes a gente, como aluno dele, a gente não deixa ser ensinado. A gente dá ouvido a vozes que querem nos tirar da direção de Deus. Sim ou não? Porque se a gente não estiver atento, essas vozes acabam direcionando a gente a sair do propósito. E um verdadeiro discípulo tem que saber ouvir a voz do seu mestre. Se pegar alguém aqui, eu vou usar como exemplo o irmão Tiago. Se todo mundo fechar os olhos e eu não falasse que era o pastor Tiago falando, quando ele pegasse esse microfone, você reconheceria a voz dele, sim ou não? Sim. Por quê? Porque alguém que aprendeu a ouvir a voz do Senhor sabe quando o seu discípulo fala que vem da parte do Senhor. Aleluia. Então, discípulo é um aluno, um seguidor disposto a aprender. Se o discípulo, se esse aluno, ele não está disposto a aprender, ele só vai trazer problema, peso para a igreja. O pastor dá uma ordem, escuta, mas não põe em prática. Aí vai lá, quebra a cara, e a culpa é de quem? Do pastor. Eu estou triste, a culpa é do pastor. Não estou falando com você não, você está aqui. É com as pessoas lá fora. Eu creio que você não pensa assim, você é um bom discípulo. É ensinável, é amável. Dá um bom testemunho lá fora. Eu creio assim. Amém? Amém. Eita glória. Então, cada discípulo, ele carrega uma marca. Eu quero pedir que o pastor Tiago abra em João 15:8. Porque agora eu estou usando essa abençoada aqui, que eu não sei se estou vendo vocês para cá ou para lá. Mas tem uma hora que a pessoa olha assim, ó, e enxerga bem. Estou na fase de adaptação. Amém? Vamos ler todo mundo? Isso era Jesus falando. Olha o que foi que ele falou. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Quem é glorificado se eu e você der frutos? Quem é o Pai? Então, quando nós damos frutos, estamos glorificando a quem? A Deus. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho outra versão aqui, que eu não lembro qual foi a versão que eu marquei. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Nem sei que versão é essa, mas eu vou ler aqui, que diz assim. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como eu e você vamos mostrar para o mundo lá fora que somos discípulos do Senhor? Pare e pense um pouco. As nossas atitudes, não é só você não, é eu também. As nossas atitudes refletem Cristo para as pessoas? O pastor Roberto costuma dizer, quem é você na fila do banco? Eu vou confessar, eu sou aquela que fica, está demorando demais. Aí eu me sento, me levanto, eu tomo água, eu vou lá onde está. Aí eu lembro da voz. Quem é você na fila do banco? Aí eu, opa. Aleluia. Porque um verdadeiro discípulo, ele tem que saber como se comportar. Não é só dentro da igreja, não. É dentro da escola, é no seu trabalho, é no meio da rua. Eu já ouvi pessoas falarem desse jeito. Eu sei que você também já ouviu. Mas fulano é crente? É sério isso? Não parece. Pelo amor de Deus. Imagine a pessoa estar na igreja há anos, como eu, quase, acho que mais de 15,
Isaac tem quantos anos? Meu Deus, eu vou fazer 16 anos que estou na igreja, que Isaac era bem pequenininho. Quando eu entrei nessa visão, glória a Deus. Nessa visão que eu digo no propósito do pastor, porque era a mesma visão, só mudamos de nome, né? Mas enfim, eu digo a você, as pessoas me viam no meio da rua, antes de me tornar cristã, porque crente eu já era, que até o cão é crente. Mas antes de me tornar cristã, eu confesso a você, meu short era assim. Olha o salário do meu short. Eu ia para essas boates aí, eu bebia. Eu chegava em casa, eu xingava minha mãe. E eu digo isso a vocês com vergonha, e eu quero até chorar. Porque eu queria voltar lá atrás, para fazer tudo aquilo que eu não pude fazer pela minha mãe. Na época que eu era louca, eu digo que era louca. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar, não só nossa vida, como a vida de pessoas lá fora. Por meio do nosso testemunho de vida. Porque as pessoas quando começaram a ver eu com essas saias, tu estás parecendo uma velha. Eu disse, ô glória, já até profetizando que eu vou viver muito. Ah, mas tu bebia. Eu disse, bebia, não bebo mais. Engraçado que quando eu bebia, ninguém chegava para dizer a mim, você está errada. Aí eu parei de beber, mas você está errada em parar de beber? Agora você quer ser santa? Isso é porque eu quero ir morar no céu, tu quer ir morar no inferno? Continua. A pessoa olhou para mim e disse, tu é doido. Eu disse, era, agora eu não sou não. Aí começou a rir e hoje está na igreja. Glória a Deus. Então, cada discípulo deve carregar a marca do seu mestre, como lemos aqui. Que aqueles que são de Cristo carregam a marca dele. Se você pegar os evangelhos, você não via Jesus comprando e não pagando. Jesus xingando alguém. Jesus andando com roupas indecentes. Isso é mais para nós, mulheres. Mas você não via isso. Nos evangelhos não fala isso. Pelo menos na Bíblia que eu leio, não fala isso. Jesus sempre deu um bom testemunho. Sim ou não? Diga mais alto. Sim ou não, para acordar? Sim. Então, a primeira marca que nós temos de Cristo é a frutificação. Para você, se eu falar assim, o que é frutificar? É dar? É dar frutos. Muito bem. Às vezes, você, eu também sou assim. Como eu falei na unção que todo carrega, ainda estou tremendo ó, com a unção, ó. Na unção que todo carrega do coque. É forte a unção do coque, minha gente. E eu estudando sobre frutificação, e eu peguei a me lembrar de coisas que aconteceram na minha vida, porque quem me conheceu bem antes, sabe que eu estou falando a verdade? Que a frutificação, as coisas que Cristo fez na minha vida, já serviu de espelho para outras pessoas. E às vezes você vê a gente aqui em cima e diz, mas eu queria ser igual a fulano. Pergunta para teu irmão do lado. Agora pergunta mesmo, o que é que te impede? Não, pergunta mais forte, o que é que te impede? Ousadia nas suas palavras. Porque estar aqui em cima é a mesma coisa de estar embaixo. Porque a unção é a mesma. A diferença é que a gente se dispõe. Eu quero. A pessoa mais tímida do que eu, irmãos, não existia não. Eu já contei para vocês que a primeira oportunidade eu taquei o microfone na boca e quase quebro o dente. O pastor Roberto disse, o microfone é na boca. Eu disse, eu estou tentando. E pior, que era, não sei se a irmã Daniela lembra, era um microfone com fio assim, ó. Todo lembra ainda, da época toda também. A gente encostava a boca, levava um choque. Aí a igreja dizia, Glória, está recebendo a unção. Só a unção do choque. Era choque, não era, irmã Daniela? E eu encostei aquele microfone e eu. Mas não desisti. A verdade, o pastor Roberto não desistiu de mim, nem da minha família. Mas, voltando aqui, a marca de quem é, de quem está, ou de quem vai, ou de quem vem na presença do Senhor, é os frutos. Não tem como. Não tem como. Conhece-se um cristão pelos frutos que ele dá.
pode ter roupa lá no pé. Inclusive, deixa eu perguntar a você uma coisa. Eu quero que você responda, por favor. Se você não soubesse quem é cristão, crente, vamos dizer assim. Se você não soubesse quem é crente, mas aí tivesse duas mulheres, uma de saia longa, como eu, e outra de calça. Você não conhece nenhuma das duas. Quem você julgaria que era cristã? A de saia ou a de calça? A quem? Aí eu te pergunto, só por causa da saia? Mas sabe por quê? Porque a minha e a sua aparência impacta pessoas também. Impacta. Ah, irmã, você está pregando usos e costumes. Não, claro que não. Mas o que eu quero dizer é que são frutos. A forma com qual nós nos vestimos são frutos para as pessoas lá de fora. As pessoas nos observam. Às vezes o teu vizinho sabe mais da tua vida do que os que estão dentro de casa. É verdade. Aí a gente fica, meu Deus, que fruto eu estou dando? Já, esse relógio está correndo mais do que eu. Então, eu queria ler Lucas 6:44. Eu estou pedindo para colocar aqui na tela, porque a minha versão, ela está diferente, e são várias. Para a gente ler todo mundo junto, amém? Lucas 6:44. Vamos ler? Me ajudem, que eu estou na adaptação. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio, isso. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Frutos. Frutificação. E aí, eu estava ouvindo uma ministração poderosíssima de Fernandinho. E ele começou a falar algo justamente sobre isso. E ele começou a dizer, às vezes, nós pensamos que os nossos frutos é pregar e pessoas se converterem. Era só eu que pensava assim, ou você também? Eu prego e as pessoas se convertem. Se eu pregar e as pessoas não se converterem, então não dei fruto. É assim que você pensa? Pois está errado. Como diz a irmã Daniela, vamos quebrar um biscoito. Porque o seu fruto é pregar a palavra. Esse é o fruto. É você chegar e falar de Cristo, independentemente se a pessoa vai se converter ou não, se vai se arrepender ou não. Aí é ela e Deus, mas o meu e o seu dever é levar a palavra. Esse é um dos frutos de quem é nascido de novo. Amém? Glória a Deus. Não durma não. Frutificação não se limita só em ganhar almas, como eu havia falado. É algo mais abrangente. Frutificação se limita, entre aspas, a vestimentas. Sim. Claro que sim. Eu não me recordo quem foi o ministro que estava aqui em cima que falou assim, mulher, pare de tirar foto de biquíni. Confesso a você que eu tinha umas lá de biquíni. E aí eu corri no Facebook para olhar se estava assim. Acho que foi pastor Diego, não foi? Não lembro. Foi pastor Roberto? Não lembro. Eu só lembro que deu essa instrução. E eu fiquei com medo daquilo. Eu fui lá. Fui. Sabe por quê? Porque principalmente nós que ministramos. Se você já é julgado, perseguido, imagine nós. Até eu na rede social. Coisa linda. Meu Deus, tem misericórdia. Ainda bem que eu tenho um pastor que puxa a orelha. Aí eu fui lá, eu não tinha não, tá? Mas eu fui ver de novo. Porque às vezes a gente posta nem presta atenção, não é? Sim ou não? E a gente vai lá para conferir. E eu fui. Então, voltando para cá. A frutificação é algo mais abrangente. É algo que envolve as vestimentas, diga vestimentas. É algo que envolve também o que pensamos, principalmente o que pensamos. O segundo tópico é, mude o seu comportamento. Pense aí, qual é o seu comportamento hoje? Pense aí.
como é que eu me comporto com os meus filhos, se não tem filho, com a mãe, se não tem mãe, com o pai, se não tem pai, com alguém, vizinho, no trabalho. Você já parou para pensar que você está andando lá e está estampado na sua cara, assim, ó, na sua testa? Eu sou da igreja do pastor Roberto, onde Cristo reina. Glória a Deus! Eita, acordei o irmão. Valha-me Deus, me perdoe, irmão. Ele deu um pulinho ali. Brincadeiras à parte, mas raciocine comigo. Aonde eu e você vamos, está escrito na nossa testa, sou de Cristo. Está? Está? Ixi, tem muita gente calada. Às vezes eu estou andando no meio da rua. E eu vou lá, estou orando em línguas e vou lá. E muitas vezes eu começo a observar as pessoas. A irmã começa a olhar para as pessoas. Sim, eu olho. E você também. Não venha me julgar, não. Porque se passa uma mulher com a sandália... Eu já olhei para a sandália de Fábia, tá? Coisa mais linda. Linda, você tem muito bom gosto. Meu Deus, mas será? Ô, Glória. Mas voltando para cá. Você passa na rua, você olha quando uma pessoa está bem vestida. Você olha quando uma pessoa está bem calçada. Você sente o perfume daquela pessoa, se é agradável ou não. Por quê? Porque a nossa tendência é observar. Observar é ver os detalhes mesmo. Então, se as pessoas, nós olhamos para as pessoas assim, imagine as pessoas que estão lá fora, olhando para nós como igreja, como um todo. É forte. Você sabia que o seu e o meu comportamento, o nosso comportamento, pode levar almas para o inferno? Ixi, meu Deus, isso é forte demais. O nosso comportamento tanto pode tirar pessoas do inferno e colocar na vida eterna com Cristo, quando tirar da vida eterna com Cristo e colocar no inferno. E aquelas que nem estão com Cristo, que estão já no inferno, a gente pode pisar mais nelas com o nosso comportamento. Certa vez, eu gosto muito de exercício. Vocês já perceberam, né, que eu estou magrinha? Eu gosto muito de exercício e controlar a minha alimentação. E eu gostava de ir para aquelas academias da cidade ali perto da casa do Zé Lopes. Vocês sabem onde é, né? E eu gosto de usar leque com a blusa comprida. E eu fui, isso já faz algum tempo. E eu passei por uns irmãos de outra denominação. E eu fui toda sorridente, porque geralmente a gente, quando tem Cristo, e se é do verbo da vida, a gente só anda assim, ó. É o sangue dando no meio da canela e nós... Rebanho de doido. É só eu ou você também? É desse jeito. E lá ia eu. Rindo, eu levantei a cabeça e vi. Aí eu, rapaz do Senhor. As irmãs, acho que as irmãs só não me chamaram para expulsar o capeta que elas achavam que tinha em mim, porque ficaram com vergonha, que era no meio da rua. Porque eu estava de leque com a blusa aqui. Aqui, irmãos. E eu baixei a cabeça, aquela tristeza veio dentro de mim. E eu, meu Deus, mas eu sou cristã. Senhor, eu estava orando em casa agora. Eu estava orando. Eu estava jejuando. Às vezes 17 horas de jejum. Porque, né, tem coisas que quem tem um bebê pequeno que quando amamentava é quase impossível. As mães vão me entender. Mas a pessoa jejuando, a pessoa orando em línguas, se viesse um encapetado, podia orar, que saía. E a pessoa olha para você só porque você está com a leg e não quer dar a paz do Senhor. Aquilo me entristeceu e eu saí. Saí de lá, deu vontade de chorar, engoli o choro, porque eu estava no meio da rua. Cheguei em casa, fui para o meu quarto. Eu disse, Senhor, aquelas mulheres lá, e se teu nome era conhecidas, me olharam como se eu tivesse endemoniada. Mas eu não estava, Senhor. Eu só estava feliz. Porque eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho meus filhos, eu tenho saúde, minha mãe está na glória, minha família está na igreja. Oh, glória! Meu armário tem comida.
E saí dizendo ao Senhor tudo o que tinha lá em casa. E até as coisas que eu queria ver e quero ver, eu comecei a dizer e agradecer. Aí de repente veio sobre mim aquilo assim. Não se preocupe, porque quem conhece o teu coração sou eu. Diz para teu irmão, quem conhece o teu coração é o Senhor. Aleluia. Então, uma das formas da gente se comportar é mudando o nosso pensamento. Romanos 12, versículo 2. Eita glória. Meu Deus, já. Romanos, vamos ler? Diz assim: e não vos conformeis com este século. Tem umas traduções que diz com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que um verdadeiro discípulo, o caráter de um verdadeiro discípulo, vai fluir diante desse versículo? É enchendo a mente com a palavra. Então, uma das coisas que é a marca de quem é discípulo, de o caráter de um verdadeiro discípulo, é sempre ter a palavra dentro dela. É ter a transformação na mente. Porque eu não sei você, talvez você nasceu na igreja. Eu não. Eu vim de um mundo pecaminoso, onde ainda eu tenho alguns carrapichos a ser tirado. Porque volta e meia, Satanás ele não brinca. Satanás ele quer botar raiva na gente, quer botar discórdia, inveja. Sim, é só comigo? Não, é com todo mundo. Ele vai tentar todo mundo. Ele tentou Jesus, por que não ia tentar nós? E aí nesse meio tempo, nós temos que nos revestirmos. Temos que encher a nossa mente com a palavra, para quando vier essas flechas de Satanás, esses dardos inflamados dele, a gente ter a palavra saltar de dentro da gente. E dessa forma, mostrarmos para as pessoas lá fora, que Cristo vive e reina na minha e na sua vida. É dessa forma. Eu sempre estou tratando eu na primeira pessoa, porque, de fato, eu gosto de me envolver, porque eu não vejo diferença entre mim e você. E antes de me converter, os meus pensamentos eram horríveis. Eram pensamentos que não agradavam a Deus. Pensamento do tipo, fulano me olhou torto, eu vou lá chutar na canela dela. Vou. Eu não levo desaforo para casa. Hoje eu não levo desaforo para casa, não. Eu deixo onde a pessoa quiser. Ela que leve, se ela quiser. Leve, não. Meu irmão, a palavra ela é tão séria que quando você prega ou quando você vive ela, sempre vai aparecer uma situação para você poder botar em prática aquilo que você está aprendendo. Eu fui no sacolão, toda feliz, mas Lila, cadê Lila? Está lá com Israel. E tinha uma amiga minha, há anos, amiga, que aconteceu uma situação que ela me prejudicou. E aí está o pastor aqui na igreja. Se alguém lhe prejudicou, fique prejudicado. Deixe Deus agir. Acho que você lembra dessa pregação. Encontrei essa abençoada no sacolão. Aí eu coloquei um sorriso de orelha a orelha, porque orelha eu tenho. Lá. Era para você rir, para acordar. Cheguei lá, dei um sorriso e disse, oi, fulana. Você acha que a fulana fez o quê? O que é que você acha que ela fez? Isso, profeta, ela virou a cara. Ela me deixou com cara de tacho. E aí, para completar, a menina lá do sacolão ficou tão envergonhada mais do que eu, que a menina olhou para mim e disse, ela não escutou. Meu Deus. Eu não sabia se eu respondia de novo, se eu falava de novo com a menina. Eu dizia para ela, não, ela ouviu, ela só não quis responder. Aí a menina fez. Minha irmã, ela quase quebra a coluna dela, tanto se rebolar. Aí eu olhei assim e disse, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Se fosse antigamente, eu tinha colocado o pé para ela cair com a cara no chão. Mas não é isso que eu aprendi. E sabe o que é que aconteceu? A menina, a dona de lá,
Achou extraordinário, porque eu não falei um A. Eu entrei calada e saí muda nessa situação. E depois, a menina disse, sabe o quê? Mulher, como tu és fina. Aí eu disse, nota-se. Aí, mulher, até nessas horas tu brinca. Aí eu falei, sim, eu vou fazer o quê? Sabe o que aconteceu? Eu enchi minha mente. Na hora que Satanás disse, dá-lhe um soco com a direita ou esquerda, o Espírito Santo disse, fique quieta. Porque você não precisa pregar com palavras, não. Você precisa pregar com comportamento. Amém. E eu... Mas fiquei caladinha, meu Deus. Como é que ela está hoje? Pela graça se desviou. E o que é que eu estou fazendo? Crendo que ela vai voltar. Vai ser cheia do Espírito Santo até o tutano e vai voltar para onde o Senhor não queria que ela saísse. Não é dessa igreja, tá? Que eu sei que tem pessoas aqui já pensando, é fulana. Não, não é dessa igreja não, tá? Então não pense isso não. Amém? Outra forma a qual um discípulo de Cristo deve se mostrar para as pessoas. Deve exalar Cristo, demonstrar, ser um espelho. Amém? Efésios 4, 29. Eu vou dar uma adiantadinha que já está. Efésios 4, 29. Que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você já pensou, se eu tivesse partido para cima daquela menina lá? Aí o pessoal ia dizer, e é porque é da igreja do pastor Roberto. É de lá. E ela não diz que é crente. Você acha que as pessoas olham para mim e para você como? Meu irmão, a gente está dentro de casa. Se a gente der um grito com o menino, esses dias, cadê Dalva? Dalva veio aí? Ô Dalva, sim ou não? Dalva vai confirmar, porque eu gosto de... Esses dias, recentemente, eu dei um grito lá em casa e Dalva disse, era uma barata? Eu disse, não. Era Israel mesmo que pegou um produto de limpeza e não dava tempo eu correr para chegar. Eu dei o grito para ele se assustar e soltar. Aí foi que ele correu para cima. Por quê? Dalva é minha vizinha. E ela sabe que eu tenho um terror de barata. Então, se tem um grito lá em casa alto, pode correr que é uma barata. Não é, Dalva? Sim ou não? Sim. Mas, irmãos, os vizinhos dos nossos lados, ele observa o que a gente fala, como a gente anda. Eu vou usar a Dalva como exemplo, que é a minha vizinha. Ela é minha irmã. Só não nasceu de minha mãe. Mas o amor é igual a um irmão de sangue. E é de sangue, né? Porque nós somos filhos de Cristo. Irmãos de Cristo, tudo filho de Deus. Então, é tudo irmão. Esses dias eu falei, Dalva, você não foi para o culto das mulheres. Aí ela disse, sou Fran. É porque ela estava cansada também, porque ela trabalha. Ela disse, eu não estava muito arrumada no dia, então não quis ir. Estava cansada também, muita coisa para fazer em casa. Mas eu te vi. Tu estava tão chique. Eu disse, onde era que tu estava que eu não te vi? Dalva é da igreja da gente. Mas você acha que quando você sai de casa com o seu marido ou o marido com a sua esposa, os vizinhos não te olham para ver como você está vestida, para onde você vai? E sabe o que é pior? Que muitas vezes eu chego em lugares que as pessoas são minhas amigas, pessoas que têm loja. Diz, tu viu fulano? Eu digo, fica calada, nem de que sim, nem que não. Porque a pessoa já vai dizer, tá me devendo uma conta aqui. Se tu vê, diz que vem aqui. Meu Deus do céu. Eu digo, meu Deus. Aí a pessoa fica naquele estreito. Não sabe se disse se viu, porque se disser que não viu e viu é mentira. E não sabe se chega para a pessoa e diz, fulano mandou te cobrar, porque você vai perder a amizade. Pois eu vou dizer também a partir de hoje. Se irmã Daniela diz, eu digo também. E vai lá pagar. Sabe por quê? A gente não só carrega o título da igreja do pastor Roberto, não. A gente carrega o título de Cristo. Isso é forte. As pessoas olharem para a gente como modelo, como inspiração. E se a gente estiver dando mau exemplo? E se as pessoas, entre aspas, não quiserem vir para o culto? Ah, eu não vou naquela igreja não, porque fulano está me devendo.
porque fulano fala mal não sei de quem, de ciclano. Eu não estou dizendo que isso aqui acontece. Isso são situações do cotidiano que dentro ou fora da igreja podem acontecer e que você está ouvindo essa palavra, se acontecer, você vai saber como reagir. Aleluia. Eu vou dizer algo porque eu vi Isaac ali com minha amiga. Eu amo a namorada de Isaac. Ela é maravilhosa, ela nem me conhecia. Mas ela fez questão de quando eu cheguei na igreja me mandar mensagem. Oi, Fran, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, quem é tu, mulher? Não foi? Linda. Mas sabiam que vocês são exemplo para os jovens que namoram? São. E aí vocês têm chamado. E aí como fica o chamado de vocês se, entre aspas, não derem bom testemunho? E eu não só estou falando de Isaac não, porque a gente vê. Eu pelo menos não vi Isaac com coisinhas aí no meio da igreja não. E nem as meninas também. Tainá é um ótimo exemplo. Inclusive esses dias eu estava no hospital, chegou o namorado dela e foi me cumprimentar. Eu nem sabia quem era aquele menino. Grandão, chega para mim, eu chego a olhar assim. Eu digo, oi. Quem é esse? A Lila disse, é o namorado de Tainá. Eu disse, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Um amor de pessoa. Esses jovens, principalmente os jovens que estão namorando, ou os que querem namorar, tem que ter cuidado com quem escolhem. Tem que ter cuidado como se comportam. Porque outros jovens estão se espelhando em você. Manu recebeu uma mensagem de uma jovem que dizia assim, oi Manu, quando eu crescer eu quero ser igual a você. A pessoa é do tamanho dela. Eu disse, quando crescer o quê? Aí fui entender. Mulher, eu quero pregar igual tu. Eu disse, Manu, tu já percebeu como tu está influenciando essa menina e várias outras que te mandam mensagem? Por isso que eu digo, ela tenha cuidado na escola, com quem você anda, o que você fala. Ela anda muito mais, está ali, tá? Às vezes no intervalo fica lendo a Bíblia. Mas por quê? Se você pisar em falso, eu e você, a gente pode fazer com que as pessoas caiam. A gente não pode fazer isso. Porque eu e você fomos chamados e escolhidos para um propósito. E o propósito é grande. Não é só nós ministros, não. Às vezes você está esperando o pastor chegar e dizer, eis que eu tenho uma revelação, você vai pregar. Para você começar a pregar? Fazia poucos dias que eu tinha me convertido. E aí eu estava em casa, o Espírito Santo falou comigo, vai no hospital orar por uma mulher. Eu tinha mais medo do capeta, porque, pelo amor de Deus, na minha mente era, orou, o capeta não saiu, vai me dar uma surra. Então eu tinha muito medo dos capetas, não vou mentir. Eu nova convertida, veio aquela nota dentro do meu espírito, vai no hospital orar por uma mulher? E eu fui. Cheguei lá, eu falei, não vão me deixar entrar. A mulher estava com câncer terminal e eu não sabia. E aí tinha uma moça do meu lado, e essa moça falou assim, tu queres entrar para ver a mulher que está internada aí? Eu falei, vou. Claro que vou. Mas ninguém vai deixar, eu só pensei. Diga para seu irmão, o Senhor também escuta seus pensamentos. É forte o que nós estamos pensando. E aí a moça do lado parecia que estava ouvindo eu conversar com o Senhor. E a moça disse, eles vão deixar tu entrar, vamos? E fui. Cheguei na sala, tinha uma mulher sentada e uma senhorinha, eu não sei você, mas quando tem uma pessoa para morrer, eu sinto o cheiro da morte na pessoa. É horrível. É um cheiro de sangue misturado com tristeza. E aquela mulher, eu nem sabia que estava no estado terminal. Eu falei, eu posso falar com ela? E aquela mulher saiu da sala e me deixou com aquela senhorinha. E eu falei, eu vim aqui porque eu quero falar de Jesus para você. A senhora aceita? Ela disse sim. No que ela disse sim, aí eu falei, Jesus ama a senhora. Quer aceitar Jesus? Nem sabia como fazia. Eu não tinha nem um mês de nascida de novo, que eu tinha aceitado Jesus. E ela disse sim. Eu falei, levanta a mão para o alto. Ela nem a mão conseguia levantar direito. Um cheiro horrível dentro daquele quarto de hospital. E eu falei, meu Deus, diga, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida. Ela disse, meu Deus, escreve meu nome no livro da vida. Eu falei, nem sei o que eu falei direito, porque eu não sabia falar o que era necessário. E aí, foi quando eu fiz a pergunta, quer aceitar Jesus? Ela falou sim. Quando ela falou sim, eu acho que eu subi. Eu me elevei mais ou menos 1 metro de altura. Eu comecei a me arrupiar e parecia que eu estava subindo assim, ó, flutuando. Que unção foi aquela dentro daquele quarto de hospital?
Eu falei, amém, glória a Deus. Fique na paz, eu vou vir aqui ver a senhora curada. Dentro de mim dizia, vai nela, vai morrer. E eu fiz assim, ó, para sair. A porta era bem aqui, ó. No que eu mudei a passada, a senhorinha disse, ei, psiu, volte. E eu voltei. Eu disse, sim, desse jeito assim. Ela disse, nunca saia desse caminho. O Senhor tem uma bênção para te entregar. Isso foi em dezembro. Passaram-se 15 dias. Eu já era da Filadélfia Renovada. Passaram-se os 15 dias. Fiquei sabendo que aquela senhorinha tinha morrido, falecido. E ela estava com CA. E eu, meu Deus, eu ganhei ela para Jesus, eu ganhei. Ninguém tira aquela alegria que eu senti daquele dia. Até hoje está aqui, ó, uma tatuagem. E o mais impactante é que a pessoa que veio me falar que ela tinha se convertido, que ela tinha falecido, falou para mim, ela era uma macumbeira. Tá vendo que eu não ia pregar para macumbeira se eu soubesse? Ia não. Antes não, agora eu vou. E aí essa alma se rendeu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Isso foi em dezembro. Quando foi dia 4 de fevereiro, eu descobri que estava grávida de Manu. E eu não podia gerar filhos. A palavra daquela mulher se cumpriu na minha vida. Aleluia. Olha para teu irmão e diga, suas orações não são em vão. Olha bem dentro do olho e diga, suas orações não são em vão. Não são, não são. Às vezes você pensa que está demorando. Não está demorando não. O Senhor sabe o tempo certo. Aleluia. E quando todo esse processo de transformação da mente, transformação na forma de nós falarmos, que é o que lemos agora. Porque eu falei para vocês que muitas vezes eu xingava a minha mãe. E eu me envergonho disso. Mas foi minha vida. Como eu me envergonho, mas aconteceu. Às vezes você tem algo aí dentro de você que você se envergonha. Arrependa-se, não faça mais. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, volte para a direção, volte para a direção. Ela sabe que é com ela. Volte. Deixe de ser teimoso. Ora baixará catarabachou. Pare de brincar com as coisas do Senhor. Porque quem deu, tira, viu? Ai, mano, tira sim. Como assim, irmã? Deus dá. Se tu não cuida, tu não sabe cuidar, tu sai da direção, tu sai da proteção. Se tu estás sem proteção do Senhor, tu estás sob a proteção de quem? Tu estás na chuva com guarda-chuva, tu não se molha. Deixa aquele guarda-chuva que tu vai tomar o maior chuvão. Volta para a direção enquanto é tempo. Volta para a direção. Volta para a direção. Volta. Volta para a direção. Oh. E para encerrarmos, aleluia, aleluia. Nós, diga eu. Mais forte, eu. Deixa o inferno te ouvir, que quando era música do mundo, tu ficava sem voz lá na rua gritando. Então quando tiver aqui dentro da glória o Senhor, né, o ministro não esquece. É a Ele, o dono de toda honra, de toda glória. É Ele que fechou a tua sepultura. É Ele que te tirou do caminho das trevas e te transportou para o caminho de luz. Não busque em outros lugares, não. Nova identidade. Quando eu e você decidimos, aleluia, seguir a Cristo. Oh, glória a Deus. Sermos discípulos. Recebemos uma nova identidade. Minha filha tirou a identidade quando ela tinha 6 anos. Assim que ela, acho que 6, 7 anos. Assim que ela começou a saber escrever o seu nome, ela tirou a sua identidade. Mas
Quando ela estiver de maior, ela precisa de uma nova identidade. Porque a face que tem lá na identidade, a foto que tem na identidade, já não vai ser a mesma. Oh, o que é que você quer dizer? Você não pode permanecer com a mesma foto que você tinha antes, com as práticas que você tinha antes. É velha criatura, Deus fez tudo novo. Que unção. Que unção. Ai. Aleluia. Para fecharmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de cristão você está sendo? Eu estava em casa, em São Paulo, buscando ao Senhor. Mentira, buscando o Senhor não. Eu estava em casa lavando roupas. Não estava buscando o Senhor. E o Espírito Santo começou a falar comigo forte. O Espírito Santo disse: que tipo de cristão é você? Aí eu, opa. Peraí. Aí eu falei desse jeito. É você, Espírito Santo, que está falando? Talvez você está dizendo, essa mulher que está aí em cima do altar, é você, Senhor, que está usando ela para falar comigo? É você? Você sabe onde você tem pisado. Você sabe o que você anda falando. E você sabe o que Deus já te deu. Você sabe de onde o Senhor te tirou. E você sabe também das promessas que o Senhor tem na sua vida. Você sabe sim. E eu falei, Espírito Santo, é você que está falando? Se for, não deixa que eu esqueça dessas palavras. E pela segunda vez ele disse, que tipo de cristão você está sendo? Nem foi cristão, ele disse, que tipo de evangelho você está vivendo? Eu pergunto a você, que tipo de evangelho você vive hoje? É o evangelho de estar dando glória na igreja e em casa está querendo matar a mãe? É o evangelho de estar na igreja dando glória e em casa não querer botar a comida do marido? Vou não, vai botar se quiser. É o evangelho de em casa, na igreja, você está dando glória, aleluia, compra e não paga. Ou é o evangelho de que as pessoas confiam no que você fala. A loja nem liga para dizer fulano de não lhe vendo. O Espírito Santo disse a mim, que tipo de evangelho você está vivendo? E eu te pergunto, o evangelho que você vive hoje, é o evangelho que te resgatou das garras de Satanás? É? Porque eu digo a você, o evangelho que eu vivo hoje, não é o evangelho que me resgatou das garras de Satanás. Sabe por quê? Porque com o tempo vem o comodismo. Eu lavava o banheiro da igreja. Eu limpava as cadeiras da igreja. Eu carregava água de baldinho no meio da rua. Quando a igreja era lá perto da prefeitura. Com alegria. Hoje eu não lavo mais os banheiros da igreja. Eu não limpo mais as cadeiras da igreja. Ah, irmã, você está acomodada? Sim, eu e você. Porque tem coisas que eu e você poderiam fazer. Eu entrei no departamento infantil esses dias. Estava faltando professor lá, tá Deis aí. E você veio para a igreja alisar banco? Você tem chamado também. Você também é um escolhido, é uma escolhida também. Não é só eu não, não é só Deisa não, irmã Daniela não. Então, que evangelho você vive hoje? Pergunta para você mesmo. Será que eu estou vivendo um evangelho que tem renúncia? Um evangelho que corre atrás das almas? Um evangelho que dá testemunho de vida? Um evangelho que emana Cristo? Que evangelho nós estamos vivendo hoje? Forte. Hoje eu disse, Manu, fiz uma enquete, Manu, se tivesse uma pessoa de roupa comprida e outra de roupa curta, como eu perguntei para vocês, quem você julgaria que era cristã? Ela disse, de roupa comprida. Aí eu falei, Manu, mas às vezes aquela pessoa que está de roupa curta, está com o coração voltado para o Senhor. E a resposta dela foi, me impactou. Ô mãe, mas as outras pessoas não sabem, elas vão ver o que está aparente. É forte, irmãos.
E como fluir isso que está só na superfície, aparentemente? Porque, como eu disse a você, o Senhor conhece o teu coração, o meu coração. Mas as pessoas lá do mundo não, elas não conhecem o nosso coração. Nós temos que dar testemunho para que elas venham e se convertam, reconheçam Cristo como seu Salvador. Podem ficar de pé, por favor, para nós encerrarmos? Aleluia. O louvor vai louvar. E se você sentiu que você está fora da direção e quer voltar, não precisa vir aqui. Não precisa não. É você e Deus. Deus conhece o teu coração. Agora, se no teu coração está, eu quero voltar mesmo, eu quero que todo mundo veja. Vem aqui, fique à vontade. Não, irmã, eu estou no caminho, eu estou na direção, eu não recebi nada, eu estou em paz, eu estou bem. Amém. Continue na direção, não saia. Mas nesse momento, feche os teus olhos e medita um pouco no que foi dito aqui. Medita nas coisas que você anda falando. Medita nos lugares que você vai. As pessoas que te acompanham, teus amigos. Medita. Aleluia. Vai pensando aí, o que eu poderia fazer para melhorar? Pensa. Aleluia. Aleluias. Fique em espírito de adoração. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.